João é um empresário importante. Ele mora em uma cobertura em uma área nobre da cidade. Naquele dia, João deu-lhe seu longo e querido beijo e silenciosamente ofereceu suas orações matinais, agradecendo-lhe por sua vida, trabalho e conquistas. Depois do café da manhã com a esposa e os filhos, João os levou para a escola e foi para uma de suas empresas. Ao chegar, sorriu e cumprimentou os funcionários, inclusive Dona Teresa, a faxineira. Fez muitos contratos, tomou decisões, fez reuniões com diversos departamentos da empresa, manteve contato com fornecedores e clientes, mas a primeira coisa que disse ao secretário foi: calma, faz uma coisa de cada vez, sem pressão. Enquanto isso, em bairro mais pobre de outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo seu tinha lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando não gostar do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira, pois sua terceira mulher partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver com um inútil. Ele estava morando de favor, num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou, bebeu, jogou e bebeu até o dono do bar pedir para ele ir embora. Ele pediu para pendurar a sua conta, mas seu crédito havia acabado, então armou uma tremenda confusão, e o dono do bar o colocou para fora. Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado sua vida, quando seu único amigo, o mecânico, apareceu após levá-lo para casa e curando um pouco o porre, ele perguntou a Mário: diga-me por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira? Mário então desabafou. A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu doente, por falta de condições, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo, chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente, nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço e lhe fez a seguinte pergunta: diga-me por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje, um grande empresário e um grande ser humano? João, emocionado, respondeu: a minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe morreu, por falta de condições, eu saí de casa, decidido que não seria aquela vida que queria para mim e minha futura família. Tinha um irmão gêmeo, chamado Mário, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente, nunca mais o vi. Deve estar vivendo desta mesma forma. Moral da história: o que aconteceu com você até agora não é o que vai definir o seu futuro, e sim a maneira como você vai reagir a tudo o que aconteceu. Sua vida pode ser diferente, não se lamente pelo passado, construa você mesmo o seu futuro. Era hora do almoço e ele se divertiu muito quando voltou para casa. À tarde,
soube que a renda mensal superou a meta e anunciei que todos os funcionários receberiam gratificação salarial no próximo mês. Embora ele estivesse calmo e composto, ou talvez por causa da compostura dela, ele conseguiu acertar todas as coisas programadas para o dia. Na sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu para jantar com a família e depois foi ensinar aos alunos a motivação para a vitória na vida.